As criptomoedas continuam vivendo uma montanha-russa, se fala no inverno de cripto, e elas têm mostrado aí que estão diretamente correlacionadas com outros ativos de risco, como ações que sofrem em momentos de aperto monetário global. Era uma coisa que não se falava, pelo menos não se dizia no início aí dos criptoativos. Para falar sobre o que esperar daqui em frente para os criptoativos e também para falar da gestão de fundos quantitativos, eu recebo o Flávio Terni e o Pedro Simonetti, que são sócios da Giant Steps, uma das gestoras pioneiras aí em fundos quant no Brasil. É uma gestora independente, é ligada agora à XP, que comprou uma participação recentemente, coisa de um ano, que está fazendo agora, e tem 8 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carla Potorno e começa agora, então, o programa Cabeça de Gestor. Pedro e Flávio, queria que vocês contassem um pouquinho do Satoshi. Começou no ano passado esse fundo, né? Diferentemente do Zara, que é o fundo quant de vocês, que tem 10 anos aí de histórico, o Satoshi ele é bem jovenzinho. Ele entrou num momento bem delicado aí para criptoativos, né? Do ano passado para cá, o fundo tem uma perda acumulada de quase 60%. Se a gente olha alguns criptoativos no mesmo período, é até uma perda um pouco menor, assim, mas o que aconteceu, como é que é a carteira desse fundo para ele ter essa perda, e sobre cripto, o que vocês esperam daqui para frente? Boa. Posso? Na verdade, assim, a história do Satoshi, apesar dele ser um fundo mais novo, o projeto ele não é tão novo assim. Todo esse projeto, a Giant começou a entrar no mundo de cripto. Só um disclaimer antes, né? Aqui na Giant nosso core da empresa é tecnologia. Todo mundo é mega entusiasta na tecnologia, então a gente já acompanha cripto, a gente tem cripto na física já há muitos anos. Mas no final de 2019 a gente conheceu um pessoal de uma empresa chamada Polvo Technologies, que eram 6 pessoas brilhantes que estavam fazendo modelagem estatística para o mundo de cripto. Quando a gente conheceu eles, a gente percebeu que, cara, isso tinha tudo a ver com a gente. A gente faz modelagem estatística para os ativos tradicionais. E a ideia foi, vamos se juntar com eles, colocar eles junto com o nosso time de gestão aqui e começar a desenvolver pesquisa nesse mundo de cripto. E foi o que a gente fez, né? Comecinho de 2020, a gente incorporou a Polvo e eles começaram a trabalhar junto com o nosso time de gestão. Mais de um ano de pesquisa depois, a gente passou um ano só fazendo pesquisa, a gente chegou no formato de uma estratégia que é o que a gente gostaria de ter na nossa carteira na pessoa física. A gente queria um fundo que fosse ativo, né? Hoje aqui no Brasil, todas as possibilidades que você tem para entrar no mundo de cripto são possibilidades, são fundos ou ETFs, são investimentos passivos. Uhum. Que investem num índice, né? Reproduzem um índice. Num índice e, mais importante que isso, ele não reage ao mercado. Uma vez que você entrou, você tem uma exposição de 100% do que você está ali. Se o negócio, num ativo com uma volatilidade tão grande como o mercado de cripto, é você pular num mar revolto com as mãos amarradas nas costas e esperar aguentar, ficar vivo ali. Então, a gente criou a ideia do Satoshi é fornecer uma opção ativa, uma opção que reage às coisas que acontecem no mercado para os investidores. A ideia básica do Satoshi, na verdade, ela é bem simples. Ele é um fundo long biased, né? A gente pegou a nomenclatura que o pessoal está acostumado para fundos de ação e a gente usou a mesma intuição para o mundo de cripto. É um fundo que ele está sempre comprado, tá? Ele vai estar sempre comprado em cripto. Ele só opera hoje Bitcoin e Ethereum. E aí o que muda é o quão comprado ele está. Ele pode variar em momentos, quando o mercado começa a subir, ele começa a crescer a exposição dele e ele pode chegar a 120% de exposição. Ele pode ficar levemente alavancado na posição dele. Agora, quando o mercado começa a cair, ele começa a enxugar a posição na carteira e ele pode chegar até 60% de exposição. Ele não vai menos do que isso. Quanto que ele está hoje, Pedro? Só para a gente ter uma ideia? De patrimônio posição. De posição, eu preciso confirmar com o pessoal. Ele tá levemente reduzido. O status quo dele seria o 100%, e aí, às vezes, ele pode reduzir ou aumentar. Tá? Então, ele está em torno de 70%, 80%. Ele se mexe bastante. Né? A grande proposta do fundo é ter a reação às coisas que acontecem. Então, é uma coisa que ele pode... Todos os dias, ele se mexe um pouquinho para readequar a carteira dele. Se não fosse essa gestão ativa, ele poderia estar com uma perda maior, Flávio, do que isso?
Ele poderia estar seguindo, por exemplo, a queda de Ethereum, né, que seria maior. Então, essa é bem a ideia do Pedro. Acho que um ponto que vale destacar é quando você está falando de um ativo com esse nível de volatilidade, assim, o longo prazo ele é crucial. Então, esse é um fundo que tem uma estratégia de pouco mais de 6 meses. O ideal é a gente olhar uma carteira de 2, 3 anos, que a ideia é como esse fundo ele vai reduzindo posição e vai aumentando, a sua geração de alfa ela tende a acontecer ao longo do tempo. Então, assim, é naturalmente esperado que um mercado que desaba ali 70%, 80%, você vai ter uma perda para um fundo que, de certa forma, ele é um long bias, né? Então, ele tá sempre comprado. Então, assim, de novo, acho que a principal mensagem, principalmente para quem está colocando alguma parte do portfólio em criptoativos, é saber que tem um ativo de alta volatilidade e que o longo prazo assim, é condição necessária para você conseguir ter algum retorno. No final, assim, esse é um fundo, como eu falei para vocês, a gente é entusiasta do mundo de cripto. A gente acha que isso tem bastante futuro. Então, esse fundo, a proposta dele não é neutralizar, entrar short em alguns momentos, não é isso. Ele é um fundo que tem sempre uma exposição, ele está sempre comprado. A ideia é só você tentar navegar um pouco melhor essa volatilidade que o mercado de cripto tem. Outros fundos da casa, ou como outros fundos macros no mercado, aí sim a gente teria a possibilidade de shortear criptoativo quando a gente acha que faz sentido. Inclusive, é uma posição que a gente carregou por um tempo, mas não é a proposta desse fundo específico. Esse é um fundo para quem realmente quer ter uma posição de longo prazo em criptoativos. Inclusive, se você for olhar a taxa do fundo, né, é um fundo que ele, como é um fundo de gestão ativa, ele cobra uma taxa de performance em cima da variação do próprio Bitcoin. Então, o objetivo dele não o objetivo dele é ganhar um pouquinho a mais do que o Bitcoin, né? Ou seja perder menos quando o negócio cai, seja quando surfar um pouquinho a mais quando o negócio sobe. Mas o benchmark dele é o próprio Bitcoin, né? Ele vai ter sempre uma correlação alta com o preço do Bitcoin. Sim, eu quero ainda falar do ZAR e falar um pouco do macro, né, que é outro fundo, mas só para terminar um pouco a conversa sobre cripto, a gente tem visto muitas notícias nos últimos dias sobre demissões em empresas cripto. A Binance, que é uma das maiores, teve um problema com a empresa de pagamento, anunciou na sexta-feira uma nova parceira para meio de pagamento. A gente viu notícias de possibilidade de falência da Celsius Network, que é uma outra plataforma, né, no exterior e tal. Como que vocês veem esse momento? É um inverno que está derretendo esse ativo? É só um vale que a gente está entrando aí para esse negócio cripto? A gente, como bons gestores quantitativos, a gente, de certa forma, a parte mais estrutural da coisa, ou a análise mais macro, a gente acaba não fazendo. Então, no nosso caso, assim, será que eu consigo ter uma oportunidade de ganhar dinheiro sendo reduzido posição ou aumentando? O motivo pelo qual faz a criptomoeda cair ou não, para a gente, de certa forma, é irrelevante. E, assim, eu acho que qualquer mudança de mercado sempre traz oportunidades, né? A minha pergunta era mais do ponto de vista do negócio cripto mesmo, né? Porque parece que é uma estrutura que está se mostrando um pouco mais frágil do que se via anteriormente. Perfeito. Assim, o mercado no nosso caso em específico, porque a gente decidiu entrar nesse mercado como gestores de fundo. A ideia era porque se existe uma possibilidade de ganho de dar retorno. Então, é um mercado que forma grandes tendências, então é um mercado que a gente já navega há 10 anos no usuário que funciona, então para a gente é um mercado que faz sentido. Da parte mais fundamentalista da coisa, a gente já alguns sócios são talvez mais céticos, alguns sócios são mais entusiastas, talvez no meu caso, e aí dando uma opinião mais pessoal, eu acho assim, mercados que são extremamente novos como esse, é natural que você vai ter correções e ajustes e grandes turbulências pela frente. Mas a gente é muito próximo de grandes corretoras, aqui, tanto no Brasil quanto fora, com certeza até ajustes. Eu acho que esses excessos eles acontecem em quaisquer mercados. Mas assim, eu acho que a tecnologia continua por aí, tem muita aplicação muito bacana, muita gente inteligente trabalhando. Então eu acho que a gente ainda vê coisa muito bacana. Ainda tem até um ponto, né? Esse de fato é um mercado muito novo, é um mercado que está amadurecendo ainda. E faz parte do próprio processo de amadurecimento, vão nascer muitas coisas vão dar errado no meio do caminho, é tudo muito novo. E ainda o que piora um pouco essa situação é que ele é novo e entrou num hype. Então, um monte de gente começou a usar o nome de cripto, até muitos projetos, nem muito a ver com cripto tinha, mas tinha o nome cripto porque é um nome que estava vendendo
Então, surgiu muita coisa, é natural que muita coisa vai acabar indo para o espaço no meio do caminho. Até por isso, no nosso fundo, hoje a gente só opera o Bitcoin e o Ethereum, que são dois projetos de cripto que são projetos já, de certa forma, consolidados. São projetos que você, se você quiser operar via futuros, por exemplo, você consegue operar via futuro na Bolsa de Chicago, que é uma das bolsas mais reguladas do mundo. Então, esses dois são dois que já existe um ecossistema em volta dele. Já existem empresas que trabalham exclusivamente criando aplicações para esses dois blockchains. Então, é algo que já não é mais... Como eu posso dizer isso? Já não é mais aquele ativo amador, como a maior parte dos outros ativos de cripto ainda são. Experimental, assim, né? Exatamente. Eu acho que isso é até mais um ponto pelo qual eu preferiria ir por uma gestora do que tentar fazer sozinho, porque, exatamente como o Pedro falou, muitos dos tokens aí é mais uma questão de talvez venture capital até do que comprar e vender ativo. Vocês me permitem, eu sei que a gente não pode gastar muito tempo aqui, mas tem uma coisa que um dos nossos gestores fala que é fantástico. Ele fala assim, o pessoal, um dos erros que as pessoas cometem no mundo de cripto é tratar todas as moedas, todos os projetos como se fossem moedas fiat. Você tem o Bitcoin, talvez seja o dólar, aí você tem um que talvez seja a Libra e na verdade as moedas elas são completamente diferentes entre si no mundo de cripto, elas não são equivalentes. É quase como se eu estivesse trazendo para o mercado tradicional, eu estivesse falando de um investimento, o Bitcoin e o Ethereum seriam trazendo para o mundo real, né, seria quase como um investimento em private equity. O private equity ele entra numa empresa que já está consolidada. Essas duas moedas já têm um ecossistema que roda em cima dessa tecnologia. As outras moedas, na maior parte, elas são muito mais parecidas com venture capital, bem early stage. Assim. Em alguns casos, você tem só um PPT ali, você não existe o ecossistema em volta. Então, não dá para tratar elas como se fossem duas faces de uma mesma coisa. Né? Elas são completamente diferentes entre si. Por isso que a gente se mantém nesse lado mais conservador, usando só as que já têm esse ecossistema desenvolvido. Sim. Eu queria ir para um mercado um pouco mais maduro, que é o mercado de ativos macro, e vocês representam aí, usando, claro, a estratégia Quant, as questões macro no fundo Sigma, né? No Sigma e no Axis, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é a carteira de vocês e como que é a gestão desse fundo, se vocês se posicionam, se está posicionado para esse aperto monetário global maior do que se esperava, enfim, como é que é essa mecânica? Assim? Boa. Em resumo, vou fazer um resumo e depois a gente aprofunda, mas a Giant tem duas grandes famílias de estratégia, a estratégia do Zaratustra e do Darius, que é um espelho com menor volatilidade, e do Sigma e do Axis. As duas estratégias são completamente diferentes e complementares. Então, cenários como o que a gente está passando, de aperto monetário e deterioração de indicadores como inflação, aumento de juros e queda de bolsa, são cenários onde o Zaratustra é um fundo que tende a se beneficiar mais, porque ele é um fundo que pode ficar long ou short, e ele é um fundo que tenta buscar grandes movimentações em lugares mais táticos. E é exatamente por isso que o Zaratustra tem performado tão bem como ele está esse ano. O Sigma é um fundo mais passivo, de certa forma. Então, em um cenário onde você tem essa grande deterioração, é esperado que ele sofra. Ele não é um fundo que fica short. Então, o máximo que ele pode fazer nesse momento é reduzir muito a posição, esperar meio que a tempestade passar e depois ele volta a ganhar. Então, é bem como ele se comportou nos últimos anos, é o que a gente tem visto acontecer agora. A grande ideia do Sigma é tentar usar o nosso poder computacional aqui para processar um volume de informação, e aí informação eu digo fundamentos, né, que uma pessoa de cabeça jamais conseguiria fazer. Então, basicamente ele tem duas grandes etapas para montar a carteira. A primeira etapa é olhar os mercados ao redor do mundo inteiro, aí é bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países, e ele vai tentar identificar quais mercados têm a melhor perspectiva de retorno para os próximos meses, segundo os nossos parâmetros. Então, ele vai olhar indicadores econômicos de cada um dos mercados, aí ele atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. A segunda etapa é definir que ativos de fato eu vou ter na carteira. Por exemplo, se eu definir na primeira etapa que eu vou ter 15% de bolsa brasileira, quais ações? Pega a lista de todas as ações da bolsa, olha indicadores fundamentalistas de cada uma delas, atribui um peso para cada indicador, ranqueia e vê quais têm a melhor perspectiva. Essa mesma receita para todos os mercados que ele está ao redor do mundo inteiro. Então, bolsa brasileira, americana, japonesa, commodities, moedas e por aí vai. O que acontece nesses momentos em que a gente está agora, como o Flávio disse?
Quando o juros americano começou a subir, ele começou a puxar todos os ativos, ele derruba todos os ativos de risco ao redor do mundo inteiro. Então, na parte de bolsa, todas as bolsas caíram ao mesmo tempo. E aí, lembra, o fundo está olhando e procurando quais bolsas ele tem a melhor perspectiva. Mas quando tudo cai ao mesmo tempo, o que ele faz? Ele enxuga a posição na carteira. Na parte de juros, mesma coisa. Ele compra papéis de juros em vários países. Quando os juros americanos sobem, ele puxou todos os juros ao redor do mundo. E também essa é uma outra classe de ativo que ele entrou em modo de defesa. Então, nesses momentos, o Sigma ele tenta defender a carteira, que vem fazendo muito bem. Inclusive, tem fundos com uma estratégia muito similar com a nossa, de gestoras lá de fora, que estão menos 20%, menos 30% no ano. O fundo está mais ou menos no 0 a 0. Então, ele está segurando bem. Do outro lado, você tem o Zaratustra, que é feito para surfar essas fortes movimentações. O Zara ele é um radar de fortes movimentações, monitorando os mercados ao redor do mundo inteiro. Esses mesmos mercados do Sigma. Então, quando acontece... Os 40 países... Bolsa, juros, commodities. Exatamente. E aí, o que ele faz? Ele está buscando indícios de que algum mercado, em algum lugar, você vai ter uma disparada de preço, seja para cima ou para baixo. Quando isso acontece, ele é muito rápido para montar uma posição, entra, surfa esse movimento e depois ele sai. O Flá falou aqui que eles são complementares, né? E isso é uma coisa que foi proposital do nosso lado. A gente, como uma decisão de business da gestora, a gente queria oferecer um portfólio que, mais ou menos, que a ideia era, independente do que estivesse acontecendo no mercado, em tese, você sempre tem um deles despontando. É até uma curiosidade, tem muita gente que pergunta para a gente, fala assim, e agora? Qual que é o fundo que vai ganhar mais dinheiro esse ano, daqui para frente? E a verdade é que a gente já tentou fazer um modelo aqui dentro, nós mesmos, que nós criamos as estratégias, a gente já tentou fazer um modelo que tentasse, de certa forma, aumentar a exposição em uma estratégia ou na outra, de acordo com o que a gente estivesse esperando do mercado. E a gente gastou bastante tempo com isso, e tudo que a gente conseguiu era um modelo que era praticamente igual jogar uma moeda para cima. A verdade é assim, olhando para trás, é muito fácil saber, falar, pô, esse ano foi um ano do Zara, esse ano foi um ano do Sigma, mas daqui para frente, a verdade é que assim, você nunca sabe, o que você sabe é que eles exploram situações muito diferentes. Então, o que a gente espera é que sempre um deles esteja andando bem. Entendi. Porque é bacana que, historicamente, o resultado é muito similar entre os dois fundos, entre anos distintos. Por isso que a gente recomenda, inclusive, para quem é cotista da Giant, alocar meio a meio nos dois fundos. Porque aí você consegue maximizar o Sharpe. Exato. Sim. Eu queria... A gente está quase chegando no final aqui, que o tempo voa quando a conversa é boa, né? Mas queria que vocês contassem um pouquinho dessa chamada metodologia Quant, que é eventos totalmente fora da curva, tipo guerra da Rússia contra a Ucrânia, ou mesmo essa volatilidade absurda do Bitcoin, né? Como que esse método ele absorve isso? Isso dá uma atrapalhada aí nos robozinhos de vocês? Como que funciona isso? Para explicar aqui para leigos, para mim, como eu, assim. Boa, claro. Cara, essa sua pergunta ela é muito legal, porque, de fato, né, se você pegar, vou dar o exemplo do Zara, especificamente, mas ele, por exemplo, é um fundo que ele tende a surfar, historicamente, nos últimos 10 anos do fundo, ele surfou muito bem a maior parte desses eventos meio, esses cisnes negros que a gente teve ao longo do tempo. E isso vem muito da ideia, porque muitas vezes a gente acha que esses eventos, eles são cisnes negros, que eles são coisas que nunca aconteceram na história. E, na verdade, não é bem assim, porque, tudo bem, o que causou, você pega um coronavírus, o coronavírus, uma pandemia que congelasse as economias ao redor do mundo inteiro, fechasse todo o comércio. A pandemia em si, ela é sem precedentes na história recente, ok. Mas o que ela causa no mercado, não. O que ela causou no mercado? Uma crise. O que acontece em momento de crise? Normalmente, você tem uma fuga do capital de risco, dos ativos de risco que vão para ativos mais seguros. Então, você tem as bolsas caindo, você tem uma fuga, por exemplo, para os países desenvolvidos, sai dinheiro dos países emergentes, vai para o desenvolvido. Isso é mais ou menos parecido com toda a situação de crise. A verdade é que não interessa muito para a gente se foi uma pandemia, se foi uma guerra, se foi uma lei que saiu e destruiu o mercado. O que interessa é que ela causou uma crise. E na crise, eu tenho centenas de exemplos. Como a gente olha muitos países, né, eu tenho centenas de exemplos de o que acontece com o mercado nesses momentos de crise. Então, acaba que a gente consegue surfar muito bem, porque a gente tem bem esses exemplos incorporados na nossa estratégia. E aí é daí que o fundo consegue surfar tão bem esses momentos
mais que pegam um mercado mais de surpresa, a gente consegue acertar bem, porque isso a gente já leva em consideração isso nos nossos modelos. Isso é só um complemento, né? A gestão quantitativa, ela é uma gestão, de certa forma, ela é muito parecida com a gestão tradicional. Você precisa ter um ser humano, um gestor, criando ideias de como operar, com o benefício de usar tecnologia a seu favor. Então, como que o Zara consegue se antecipar a esses movimentos? Não é que ele se antecipa, é que ele capta fontes de informação e consegue ter uma atuação mais rápida, porque a tecnologia permite isso. Então, a gente consegue captar as fontes de informações mais diversas que tem, informações públicas, de empresas e etc. Mas eu também posso procurar informações em mídias sociais, em vídeos, em fotos. Então, tem uma série de dados alternativos que eu consigo usar, que eu consigo alimentar o fundo para dar mais velocidade para a tomada de decisão e também acelerar ele na hora de executar o que a gente acha que tem que ser feito. Por isso que o fundo consegue ser tão rápido e consegue responder tão bem a esses eventos de cisne. Entendi. Tá certo, gente. Muito obrigada aí pela entrevista, viu? Imagina, Foi um obrigado prazer. pelo convite. Muito bom. A gente encerra, então, o Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.